Olá a todos, aqui é o Mauro e hoje vamos falar sobre testes rápidos e se você deveria fazer um. Então, o que são os testes rápidos? Os testes rápidos são aqueles que detectam os anticorpos de uma doença. Eles têm uma desvantagem importante, é que o organismo leva alguns dias para produzir os anticorpos, então isso prejudicaria quem está procurando saber da doença logo no início dela. Mas ela tem uma vantagem em relação aos testes que nós fazemos atualmente, que são aqueles que pesquisam a presença do vírus, que é muito mais fácil de fazer, porque você pega lá uma gotinha de sangue, lá pinga e tá tudo certo. Você descobre se teve ou não teve a doença. E enquanto a pesquisa do vírus, você precisa pesquisar e achar o vírus. Você coloca um cotonete dentro do teu nariz até lá atrás, ou dentro da garganta, para pesquisar o vírus. O problema é que às vezes você erra o local, ou a pessoa não tem tanta experiência na coleta, e coleta errado, coleta na parte da frente do nariz, que não vai ter muito vírus, e daí o teste vem negativo, e daí gera um falso negativo. Às vezes a pessoa tem a doença, mas por você não conseguir coletar corretamente a amostra, você não vai achar o vírus, né? Se você coletar de um lugar errado, mesmo que o exame seja muito bom, que é o caso do PCR, você não consegue achar o vírus porque a pessoa coletou errado. Então você tem mais etapas de falha do processo. Então aqui está a dinâmica, né, de como acontece depois do início dos sintomas, que seria o dia zero dos sintomas, não do dia zero da contaminação, né, porque tem uns dias antes aqui que a pessoa está incubando o vírus. Mas depois que a pessoa incuba o vírus começa a subir e depois ele acaba caindo e os seus anticorpos acabam subindo. Então, a partir do 7º dia, você já tem uma chance de 50% de ter anticorpos contra o vírus. E a partir do 14º dia que você tem uma chance já quase de 100% de ter o anticorpo detectável pelo exame. Então você tem que esperar aí num período de 7 a 14 dias para ter um resultado mais fidedigno a partir do início dos sintomas. Só que o problema é que também os testes rápidos que estão chegando aqui no Brasil têm uma chance de acerto de resultados negativos, ou seja, o valor preditivo negativo, de apenas 25%, o que é muito ruim. Então, até na bula do fabricante fala que a sensibilidade é de 86%, que seria uma sensibilidade razoável, não é o ideal, né? Mas é razoável. Só que análises do laboratório DASA, que é um dos maiores laboratórios do Brasil, da América Latina, reportou apenas 32% de sensibilidade. Claro que tem uma crítica que testaram alguns pacientes entre 0 a 7 dias dos sintomas, né? Ou seja, isso diminuiria a chance de você encontrar o anticorpo, como eu expliquei agora há pouco, mas mesmo assim é bem ruim nessa sensibilidade de 32%. A especificidade, que seria quando a pessoa tem a doença de você encontrá-la, é de 81% pelo fabricante, e aqui também é de 81%. Então você aqui não tem grandes diferenças. O valor preditivo positivo é razoável, de 86%, mas eu vou falar que isso daqui depende, né, da situação. E o valor preditivo negativo é de 25%, que eu também vou falar que depende de alguma situação. Então, para dar um exemplo claro de por que você não deveria fazer um teste se você não tem sintoma nenhum, é isso daqui. Então vamos pegar o caso do Brasil, né, que é nossa situação. A gente tem 49 casos hoje, né, dia 4 de abril, para 1 milhão de habitantes. Então você tem isso. Claro que isso daqui é um número que é possivelmente crescente e que vai crescer até valores bem mais altos, que nem os valores de Espanha, Itália, etc. Então, se você pegar isso e pegar uma pessoa ao acaso do Brasil e fazer o teste com essa sensibilidade, especificidade, que foi o que o DASA reportou, de 32%, e especificidade de 81%, o que você vai ter? Você vai ter 50 casos para 1 milhão de habitantes, tá? Eu coloquei 1 milhão e 50 para ficar números um pouquinho mais redondos. Então você vai ter 16 testes positivos em quem tem a doença, e 34 testes negativos em quem tem a doença, ou seja, você vai errar, você não vai encontrar a maior parte das pessoas que tem a doença. E em quem não tem a doença, a pessoa não tem doença nenhuma, vão vir com testes positivos 190 mil pessoas, tá? Porque a especificidade é de 81%. Então, se você testa 1 milhão de pessoas com essa especificidade, você vai ter 190 mil testes falsamente positivos, ou seja, você vai ter uma probabilidade de ter um teste verdadeiramente positivo de 0,00084%.
o que é horrível. Ou seja, se você fizer um teste positivo, ao acaso, você não sente nada, não teve contato nenhum, não teve sintoma nenhum, e ver positivo, a chance desse exame ser verdadeiramente positivo é essa daqui. É quase nenhuma. Tá? E até tem esses critérios aqui de se você, Positive Likelihood Ratio e Negative Likelihood Ratio, que indicam se um resultado positivo afeta muito a sua percepção sobre a doença. E se você for ver esses dados aqui, você vai ver que não muda praticamente nada, né? Então positivo tá 1.68 e negativo 0.84, ou seja, é muito ruim. Se você pegar aqui 1,68 no positivo, afeta a probabilidade de uma maneira muito pequena e raramente importante. E se você pegar o negativo, que também é de 0,5 a 1, também é a mesma situação, ou seja, o resultado nessa situação aqui não altera nem o positivo nem o negativo de um exame, ou seja, você não deve fazer um exame desses nessa fase da epidemia, ou seja, que tem uma probabilidade extremamente baixa de você ter a doença. Claro que se o teste for melhor, um teste que for 99% específico, que é possível até a gente conseguir fazer melhorando as técnicas, mesmo assim, se você tiver uma sensibilidade bem melhor, aquela reportada pelo laboratório de 86% de sensibilidade, você vai ter em 50 pessoas com a doença presente, o mesmo cenário, 43 positivos, você não vai achar 7 negativos, que tem a doença, mas vai dar 7 falsamente negativos. E a pessoa vai achar que vai poder sair na rua, que não tem a doença, que está tudo bem, e enfim, e vai estar doente. Mas mesmo assim, com 99% de especificidade, de 1 milhão de pacientes testados, vai ter 10 mil falsos positivos e para 43 verdadeiros positivos. Ou seja, ainda assim, a sua chance de valor preditivo positivo é de 0,04%. Ainda é bem melhor do que o anterior, mas ainda assim é horrível. Ou seja, se você fizer ao acaso o teste, a chance do seu resultado, se vier positivo, ser verdadeiramente positivo, é bem menos de 1%. Tá? E por isso que eu critico, por exemplo, o Paulo Guedes, que quer fazer 40 milhões de testes para o novo coronavírus por mês, porque isso não vai ajudar em nada, a menos que a nossa epidemia estoure ali e a gente atinja realmente lá metade da população do Brasil. Se for fazer a situação em que você tem 100 mil casos para cada 1 milhão de habitantes, esses resultados aqui não serão válidos, porque terá uma probabilidade baixíssima de ser verdadeiro. Ainda mais com o teste que a gente tem hoje, que tem um teste rápido muito ruim. Tá? E como a gente melhora isso? A gente melhora a precisão do teste aumentando a probabilidade pré-teste. O que é a probabilidade pré-teste? É a probabilidade estimada da doença antes de você fazer o teste. Então, se você faz uma pessoa ao acaso no Brasil, você tem a chance hoje de mais ou menos 5 para cada 100 mil habitantes. Então você tem uma probabilidade muito ruim. Então você não deve fazer um teste numa pessoa ao acaso. Então, como que você vai... Então, nessa situação, uma pessoa que tem poucos sintomas, não teve exposição, tem um valor pré-teste baixo, mesmo que o teste venha positivo, provavelmente indicará apenas um falso positivo. Então você não deve avaliar a população inteira se você está com uma probabilidade baixíssima de ter. Mesmo na Itália, isso daqui ainda é muito baixo. Então não seria o caso ainda nem da Itália de fazer esse teste. Talvez em algumas regiões da Itália já possa valer a pena, mas na Itália como um todo ainda não. Então em quem devemos testar? Devemos testar pessoas com sintomas, porque daí ela já tem uma probabilidade bem maior de ter a doença. Ela já vai ter sintomas, ela já tem exposição, já tem alguma coisa que indique que ela tem muito mais chance de ter a doença do que uma pessoa ao acaso. Então por isso que você tem que testar pessoas que têm chance de ter a doença. Então a pessoa chega lá, teve exposição, teve contato com alguém com coronavírus confirmado, está com sintomas gripais, está com falta de ar, etc. Essa pessoa tem muito mais chance de ter coronavírus do que alguém que está bem, está correndo, andando, feliz e não teve contato com ninguém, está dentro de casa faz um mês. Essa pessoa não deve ter coronavírus. Se vier positivo, eu vou falar que o teste veio errado e não que ela tenha coronavírus de fato. Beleza? Então, não faz sentido a gente sair testando nesse momento o mundo inteiro, o Brasil inteiro, porque a gente ainda tem muito pouco caso para o total da população brasileira, o que pode mudar nos próximos semanas e meses, e daí a gente vai falar, não, podemos agora testar todo mundo.
Mas fazer o teste hoje, você vai ter lá 200 mil testes positivos, e sendo que só 40 vão estar de fato doentes. O resto vai estar tudo falso positivo, que vai achar que vai receber um certificado lá de imunidade, quando na verdade não está imune. Então eu sou totalmente contra essa história de testar todo mundo nessa fase da epidemia. Beleza? Esse é o meu recado de hoje.